Alunos, aluninhos, alunões, voltamos aqui para a nossa revisão. Hoje, a gente está vendo como é importante estudar os fósseis. O que são os fósseis? São essas estruturas, né, esses restos mortais de animais, de plantas, de seres vivos em si, que ficam ali presos entre sedimentos do nosso solo e que acabam naturalmente sendo preservados, né, e se tornam ali peças antigas que nos permitem estudar como que era esse ambiente em que esse indivíduo vivia, enfim. E a gente percebeu também que para uma formação de um fóssil, joga na tela para eu já ir falando e a gente já ter a noção do que foi falado. A formação de um fóssil, que é o processo de fossilização, né? Opa, vamos voltar aqui. Tinha esquecido de ativar a canetinha aqui. Beleza. E o processo de fossilização, pessoal, ele não acontece de forma rápida, né? Lembra? É preciso que os restos mortais ou que o cadáver daquele ser vivo, né, ele aconteça, o processo de morte e preservação dele tem que acontecer rápido. Ou seja, o animal morre e rapidamente ele já é de alguma forma protegido pelos próprios sedimentos da natureza. E a gente viu que geralmente a formação de cadáveres, de fósseis, aliás, elas estão relacionadas a acontecimentos bruscos da natureza, catástrofes que aconteceram de uma forma repentina, em que animais morrem e rapidamente eles são soterrados, passando ali a ficarem protegidos dos intempéries e, dependendo das condições, com o passar do tempo, esses organismos vão se desfazendo de uma forma muito lenta, né? A ponto que a gente pode dizer que eles ficam preservados, as suas estruturas sejam preservadas e, com o passar do tempo, elas são achadas e estudadas. E através de ossos, de minerais que são encontradas nesses fósseis, dá para se fazer o quê? Testes com determinadas substâncias químicas que vão permitir que o profissional fale quanto tempo aquilo tem. Olha aqui para mim. Deixa na tela, por favor. Isso é interessante, pessoal. Você já ouviu falar... Eu não falei isso na aula, acabei esquecendo. Você já ouviu falar... Você já deve ter ouvido falar que devido àquele estudo daquele fóssil, indica que ele viveu há não sei quantos milhões de anos atrás. Você já deve ter ouvido falar isso, né? Como que se sabe que aquele ser... Como foi que se chegou a essa conclusão? De que ele não é de 1000 anos atrás, ele é de 1 milhão de anos atrás, ou de 2 milhões, ou ele só é de 100 mil anos atrás. Como que se sabe isso? Existem, pessoal, testes químicos feitos nessas estruturas, né, com carbono, enfim, são elementos químicos específicos usados por esses profissionais que, dependendo das reações, elas indicam há quanto tempo aquela estrutura pode estar ali. É claro que ela não dá uma data exata, mas ela dá uma noção geral de quanto tempo pode ser que aquela estrutura esteja conservada ali. E baseado nisso, dá para se notar, dá para se perceber que uma espécie, por exemplo, viveu na mesma época da outra. E assim vai se montando todo um cenário do passado. Tá bom? Então a gente viu também aqui, ó, que existem fósseis, existem alguns locais, alguns sítios, né, no Brasil, onde são encontrados fósseis, inclusive o réptil mais, digamos assim, o dinossauro mais antigo, o registro réptil mais antigo que tem é numa região aqui do nosso Brasil. Então a gente tem Ceará, no próprio Acre, tem ali em Santa Maria, né, no Rio Grande do Sul, enfim. Tá bom? E em Rondônia nós temos também a paleotoca, que são na ponta do Abunã. Foi descoberto essas tocas que são feitas por preguiças gigantes que tinham no mínimo aí 6 metros do passado. Então, a gente tem sim registros fósseis que são importantes de uma forma geral para o mundo para entender a distribuição geográfica de animais e como eles viviam. Tá bom? Então, por isso é importante a gente estudar os fósseis. Você viu que o processo de fossilização é um processo
bem específico, ele não acontece assim de uma forma tão comum, por isso não se tem tantos registros fósseis assim. Se nós temos aí 1000 registros fósseis, não significa que só existiam 1000 animais no passado. Isso é o que a gente consegue achar, é o que a gente consegue acabar identificando. Mas por quê? Porque se fosse fácil, a gente achava os fósseis de todos os seres que viveram no passado. E a gente sabe que a gente viu durante a aula que é preciso condições específicas para a formação dos fósseis, o que raramente aconteceu no planeta, né? No planeta aconteceram várias catástrofes naturais, mas também não quer dizer que vivia acontecendo todo dia uma, né? Então sempre isso, o processo de fossilização depende também muito desses processos naturais, tá bom? Por isso eles não são tão comuns. Beleza, pessoal? Essa é a importância dos fósseis. Vai lá, vou te dar um tempinho para tu fazer a tua tarefa e a gente vai corrigir ela daqui a pouquinho. Vamos lá. Importância dos fósseis. Você viu que todos os fósseis que a gente já viu na nossa vida, que você viu na TV, de alguma forma eles não estão ali só para enfeitar o museu, né? Já deve ter assistido aquele filme, né? Uma Noite no Museu, que tem uns dinossauros, aquelas ossadas ganhando vida, né? Você já deve ter assistido aí Jurassic Park, que fala lá dos dinossauros, do tipo de vida que eles levavam, enfim. Alguns filmes, alguns registros aí, documentários, enfim, te mostram de alguma forma esses seres do passado. E os fósseis, eles vão te ajudar a entender. Né? Para se montar um filme sobre os dinossauros, por exemplo, é preciso estudar os dinossauros. Para se estudar o dinossauro, você tem alguma amostra desse dinossauro vivo hoje? Não. Você tem que estudar. Um dos elementos ao qual foi estudado para se fazer um filme desse, por exemplo, são fósseis, são informações advindas ali da paleontologia, tá bom? Então vamos lá, para a nossa atividade, primeira questão na tela, tirando dúvidas, resolução, vamos lá. Opa, já apareceu ali, já foi dando, já numa lapada, já foi aparecendo a resposta, mas vamos lá, eu consegui agir a tempo e tirei a resposta da tela. Questão 1. Para que se dê a fossilização, é necessário que o organismo fique rapidamente ao abrigo dos agentes de erosão. Aquilo que eu acabei de falar na revisão. Para que aconteça a fossilização, é necessário que o organismo fique rapidamente ao abrigo dos agentes de erosão. Ou seja, ele tem que morrer e logo ele ser enterrado. Aconteça ali alguma coisa violenta, que já matou e já cobriu ele e pronto, preservou ele ali. Descreva as quatro fases para que ocorra o processo de fossilização. Lembra? Uma delas é essa, é uma cobertura rápida. Eles têm o quê? Que ser incorporado ali aos sedimentos que estão ali ao seu redor, né? Que estão sujeitos a lhe protegerem, digamos assim. Mas enfim, a gente viu aí 4. Primeiro, a cobertura rápida do organismo após sua morte por sedimentos no fundo do mar. 2. Ao serem incorporados aos sedimentos, sofrem os mesmos fenômenos de diagênese e metamorfismo, fossilizando-se. Tá? Quando esse termo diagênese, pessoal, tá? Basicamente, ele é isso aqui. Ó. Eu vou ler o conceito de diagênese para vocês. Em geologia e oceanografia, refere-se a qualquer mudança e alteração do sedimento após sua deposição inicial. Ou seja, a partir do momento em que esse indivíduo ele morre, né, que ele se deposita ali morto, qualquer tipo de mudança, né, que ocorra após a sua morte, é o que a gente chama de diagênese, tá bom? Diagênese e metamorfismo, fossilizando-se. Outra questão, outros fatores. As rochas onde os fósseis se encontram incorporados sofrem modificações que fazem elevar alguns estratos, né? Então você percebe
que essas rochas, né, essa estrutura onde eles estão presentes, elas vão sofrendo ali processos de sobreposição, fazendo com que aumente a pressão nesse organismo, preservando mais ele ainda e forçando mais ele. Quando ela pressiona essa estrutura dentro da rocha, o que acontece? Ela força ao seu organismo deixar a marca onde ela está, né? É como você fazer uma massinha. Olha aqui para mim, deixa na tela aqui, tá bom? É como você fazer, por exemplo, uma massinha. Quando você pega uma tampinha, vamos supor uma tampinha de refrigerante, e você pega uma massinha dessa de modelar e aperta dentro dela. Quando você tira, a massinha não vai estar exatamente no formato de dentro da tampinha, né? Porque você pressionou. A mesma coisa é esse elevado de solo, como está aqui na terceira, as rochas onde os fósseis se encontram, incorporados, sofrem modificações que fazem elevar alguns estratos, ou seja, ela estava aqui, só que com o passar do tempo, o sedimento foi aumentando, né? Essas rochas, essas camadas rochosas foram aumentando e foi ficando uma espécie de coluna de solo acima do fóssil. O que acontece? Essa parte de cima, ela faz pressão sobre o fóssil, fazendo com que ele fique... É como você fazer a força na massa da tampinha, né? Na massa de modelar. Quando você põe pressão, automaticamente o corpo dele, né, vai ser revelado dentro desse solo. Vai ficar a marca nesse solo, que é o que vai caracterizar aí o registro fóssil. E a gente tem também como quarto passo aí, os fósseis, devido à erosão ou a outros fatores, aparecem às superfícies alguns milhões de anos depois. Então, quer dizer, assim como teve a deposição de várias camadas de rocha, mas com o passar do tempo isso vai sedimentando, e chega um período em que essa estrutura, esse registro fóssil, ele está mais perto aqui da superfície, onde fica mais fácil ser encontrado aí pelos paleontólogos ou por pessoas comuns que geralmente, quando descobrem esse tipo de situação, vão se reportar aos especialistas que vão começar uma pesquisa naquele local, tá bom? Então, essas são as 4 características aí para a fossilização. Voltando lá para a tela, vamos lá. Próxima questão. Questão 2. A palavra fóssil deriva do termo latino fossilis, que significa tirado da terra. A ciência que estuda os fósseis é geologia, biologia, arqueologia, paleontologia ou ecologia. Qual é a ciência que estuda os fósseis? Diga aí para mim. Tá? A ciência que a gente viu, pessoal, que estuda os fósseis é a paleontologia, tá bom? É essa ciência que vai explicar, que vai achar, que vai tratar, né? Ou seja, os profissionais dessa ciência, tá bom? Ela vai achar, vai estudar e vai tratar dos assuntos relacionados aos fósseis. Então, a paleontologia é a ciência que estuda os seres vivos que viveram num passado remoto da Terra, né? E a biodiversidade atual é apenas uma pequena parcela de todas as espécies de animais, plantas e micro-organismos que já habitaram o continente e oceanos ao longo do tempo. Então, quem nos ajuda a entender esse passado vivo, ou seja, esses elementos vivos do passado, é a paleontologia, tá bom? Geologia seria o estudo da Terra, a biologia o estudo da vida, a arqueologia o estudo de peças antigas, né, de objetos antigos,
né? E ecologia, o estudo da natureza, das relações entre os seres vivos, né? No caso aqui, paleontologia é o estudo das vidas passadas, ok? Mas da vida passada não no sentido espiritual, tá, pessoal? Dos seres vivos que já habitaram a Terra. Questão 3. Então, só para voltar aqui, foi a letra D de dado. Questão 3. Fósseis são restos ou vestígios preservados de animais, plantas ou outros seres vivos em rochas que revelam as transformações que ocorreram nos seres vivos e no próprio planeta. São, portanto, uma importante ferramenta de estudos entre diversas áreas científicas. Sendo assim, o estudo dos fósseis não é relevante para quem? Para os biólogos? Para os arqueólogos? Para os paleontólogos? Para os geólogos? Ou para os infectologistas? Para qual dessas classes os fósseis, digamos assim, não significa nada, não é relevante para essa área? Seria para os biólogos? Os biólogos, a gente, né, eu posso falar isso, a gente estuda a vida de uma forma geral, né? E os fósseis são restos mortais. Se são restos mortais, pessoal, né? Então significa que eles foram vivos. Se foram vivos, então tem interesse para a biologia, né? Os arqueólogos estudam aí coisas, digamos assim, do passado. O que o arqueólogo vai estudar, né? Fala aí para mim. Os arqueólogos, ele é uma disciplina, né, que estuda o que? As relações entre culturas, material, sociedades estabelecidas na longa duração. Ou seja, é como se estudasse assim culturas passadas, vidas passadas, no sentido de como essas pessoas viviam, de como esses seres vivos viviam, tá bom? Então, envolve vidas, beleza. Então, fósseis vão ajudar os arqueólogos, com certeza. Os paleontólogos, de fato, que é a ciência que estuda os fósseis, a gente acabou de ver, você sabe então que ela tem tudo a ver. Os geólogos vão estudar aí o solo, né? Que tem tudo a ver com a questão dos sedimentos que são necessários lá para a formação de um fóssil. Então tem tudo a ver. O que nada tem a ver aí, o que os fósseis não são importantes para quem? Para os infectologistas, né? Não é uma área que, digamos assim, pode-se dizer que soma muita coisa. Apesar de ser uma área importante de ser estudada, mas aqui dentro do nosso contexto, ela não é relevante. Tá bom? Questão 4. O conhecimento do processo evolutivo é fundamental para a compreensão da vida. Legal. O estudo de fósseis é uma importante evidência de que a evolução dos organismos ocorreu. Legal. Assinale V para verdadeiro e F para falso. Vamos lá. Não foram encontrados até o momento registros fósseis no Brasil. Isso é verdade, pessoal? Isso é falso, né? Então, a gente estudou que tem sim registros fósseis no Brasil, inclusive aqui no Acre, né? A gente tem, bem pertinho aqui, a gente tem a paleotoca, enfim, coisas que remetem a seres antepassados aí. Outra questão. Os tipos de fósseis encontrados em determinadas camadas de solo refletem a flora e a fauna existente no local por ocasião da formação das rochas? Sim. Lembra que eu falei? Os tipos de fósseis encontrados, eles podem nos fazer deduzir que tipo de ambiente era aquele, né? Então, com certeza. Fósseis são restos ou vestígios de seres vivos conservados somente em rochas magmáticas, né? Isso é verdade? Não, pessoal, tá? Isso aqui, no caso aqui, a primeira lá, ó, a primeira de cima, é falsa. Não é só em rochas magmáticas. São em solos, né, sedimentares, enfim. Isso não é restrito, tá bom? Ainda mais em rochas magmáticas, né? A partir de uma parte do corpo, de uma pegada ou de uma impressão corporal, é possível deduzir o tamanho e a forma dos organismos que as deixaram.
verdadeiro, né? Deu uma pulada aqui. E a última acabou vindo antes. A utilização do carbono 14 nada interfere na determinação da idade de um fóssil. O carbono 14 é pelo contrário, pessoal. Ele é um dos que mais é usado, né? Dos mais eficientes para se usar na determinação da idade de um determinado fóssil, para saber quantos milhões de anos ele tem, quantos milhares, enfim. Tá bom? Então, essa foi a nossa última questão sobre a aula 23. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham conseguido compreender e entendido a importância de que são os fósseis para a gente estudar a evolução da vida no planeta. Tá bom? Vamos lá, até a próxima aula.